Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou chamar, então, aqui ao palco Lucas e a Mari para a apresentação Cultura Ágil com entregas frequentes, iterativas e incrementais. Meu software está pronto para isso? Com vocês, obrigada. Obrigado. Alô, alô. Galera, tudo certo? Boa tarde. Como estamos? Todo mundo almoçou bem? Isso é bom, muito bom. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de a gente trazer um assunto muito bacana, falar de cultura. Estava no almoço conversando com algumas pessoas e foi muito legal que a gente conversou e todos tiveram a mesma percepção. Cada vez mais a gente traz cultura, cultura técnica, cultura ágil para os eventos. E até mesmo uma trilha de mãos na massa, né? uma trilha técnica, a gente está falando de cultura. Isso é muito bacana. Agradecer também a tradução Libras, que é a oportunidade de levar para mais pessoas a nossa palestra. Prazer, meu nome é Mariana Minossi. Eu tenho 1,50 m de altura, cabelo enroladinho. Hoje ele está preso num rabo de cavalo. Eu uso óculos, estou usando roupa preta, casaquinho risca de X. Trabalho na área da qualidade aqui na DB Server já faz cerca de 4 anos, tanto com automação quanto com a parte de escrita de cenários, automação com Appium, automação com Selenium, automação com N coisas diferentes, e, no momento, eu estou fazendo a transição de carreira para Dev Backend. Lucas. Obrigado. Meu nome é Lucas Nunes. Eu sou homem branco, cis, tenho 1,80 m. Eu estou com uma camisa preta, uma jaqueta preta, calça jeans, tênis preto. Eu sou professor, eu tenho formação em ciência da computação pela PUC-RS, a universidade que estamos, e engenharia de software pela URGS. E eu sou fã da Mari também, do trabalho dela. E tenho problema com direita e esquerda aqui. Bom, galera, vamos lá. Vamos trazer um pouco de contexto histórico para o nosso bate-papo. Vamos falar de como que nós entregávamos software no passado. Trouxe até uma referência aqui, trouxemos uma referência para contar como que a gente se organizava para entregar software, para entregar sistemas. Nós tínhamos aquele longo tempo de planejamento, ficávamos um tempão planejando, meses, para depois fazer um fluxo de trabalho totalmente sequencial, A, B, C, D. E um modelo totalmente rígido, totalmente duro, desencorajando totalmente mudanças. Quem lembra da documentação? Não sei se a galera parece todo mundo bem novo aqui, mas... Talvez os mais jovens não lembrem, mas que nem eu. Por exemplo, a Mari. Lucas teve que me explicar bastante. E as famosas GMUDs. A gente vai subir para a produção, a gente tem que ter um comitê de GMUD. Fulano de tal, a ciclana de tal, a beltrana de tal, todo mundo tem que aprovar para o software subir para a produção. Senão, não sobe. Não faz sentido nenhum. Fez, talvez, algum sentido, né? Funcionou em alguma época, mas a gente sabe que hoje é muito mais bacana, é muito mais prazeroso, é muito mais dinâmico. E C. Eu acho que é muito... É piegas falar, né, que o que move são as perguntas e não as respostas, né? Mas eu precisava dizer. E se pudéssemos seguir uma abordagem incremental? A gente entrega um pouco, depois mais um pouco, depois um outro pouco. A gente aprende com esses feedbacks. Feedback é contínuo, vem a todo momento. E se pudéssemos formar equipes autogerenciadas e projetar com flexibilidade? Hoje, as mudanças são a todo momento. O nosso software ele precisa mudar a todo momento. Como que a gente entrega valor mais rápido? Eu adoro a parte da Mari, que ela vai falar um pouco sobre isso.
Como que a gente colhe feedbacks com as entregas? Como que a gente aprende com os erros? A gente tem talvez algum medo de errar, né? Mas a gente aprende com eles, né? Então, eles são importantes também para o amadurecimento do processo. Ah, não, agora uma galera se reuniu lá nos Estados Unidos, agora é bom, né? Alguns 20 anos atrás, e trouxe algumas práticas que até hoje a gente vem implantando. Questão de cultura ágil, questão de ciclos iterativos com entregas frequentes e incrementais, times totalmente multidisciplinares, autogerenciáveis. A gente tem uma aderência total ao negócio. O nosso negócio dita as regras, a gente está pronto para implementar essas regras. O feedback é contínuo. Faz todo sentido, né? A gente conseguir trabalhar e entregar mais valor com a partir das nossas entregas. A gente está vendo o que está sendo entregue, o nosso usuário está nos dando feedbacks e a gente está conseguindo responder esses feedbacks. Não existe nada mais dinâmico e nada mais vivo que isso. E a comunicação é dinâmica. Eu acho que, provavelmente, todo mundo trabalha numa equipe ágil, numa equipe multidisciplinar, e a comunicação é muito bacana, né? Tem a questão da daily. Eu tenho algumas opiniões um pouco fortes sobre daily, mas eu acho bem legal para determinados momentos, mas vamos lá. Depois a gente conversa nos corredores, galera. E a gente tem necessidade de entregar mais frequente, de entregar mais rápido. O nosso concorrente está entregando mais rápido, está entregando frequente. Então, até por questão de time to market, né, de daqui a pouco estarmos aderentes e conseguindo entregar valor. O nosso concorrente está entregando valor. Eu acho até que melhor que trazer um papo sobre concorrência, trazer um papo de valor para o nosso cliente, para o nosso usuário. Ele quer valor. Inclusive, complementando a fala do Lucas, nossa colega Fran trouxe um exemplo na palestra dela, que era sobre, por exemplo, eu tenho meu software, eu estou entregando, só que ele está meio travado assim, eu vou pular para outro, não vou esperar por aquele. Então, é sobre isso, sobre essa competitividade que a qualidade ajuda a fazer com que o usuário final tenha mais confiança na nossa entrega e goste mais dela, se sinta mais confortável usando, né? Perfeito. E as entregas frequentes, elas têm que ser frequentes, elas têm que ser rápidas, mas elas têm que ter qualidade. Elas têm que ter agilidade. Elas têm que ter consistência. Então, a gente traz aqui um approach de cultura técnica ágil. E eu gosto de falar que cultura a gente não acha em açougue, né? A gente não chega no açougue e pede meio quilo de cultura técnica ágil. Ou a gente também não pede um X cultura técnica ágil para levar. Então, a gente vai construindo, aos poucos, no nosso dia a dia, nas nossas equipes. E a cultura técnica ágil, o foco é totalmente em design de código testável, ter um circuito de entregas com pipelines, onde a gente consegue implantar integração contínua. Nós deixamos grifado ali cultura de qualidade com implementação e discussão de testes automatizados, que é onde a gente quer nortear o nosso bate-papo aqui com vocês. Abordagem técnica próxima ao negócio, um software escalável, com alta coesão, baixo acoplamento. A gente conversou bastante numa palestra de ontem, da Jéssica e do Antônio, maravilhosa, por sinal. E a programação em pares com revisão de código, né? Isso é importante, isso é cultura, isso fervilha. Aqui eu trouxe uma foto de um amigo meu. Ele não sabe ainda que ele é amigo meu, mas em algum momento saberá. Então, tem a questão do código testável, né? Onde é um código flexível, um código coeso, um código desacoplado, um código extensível, um código legível. Esse slide a gente colocou pós-palestra do Antônio e da Jéssica. Também não vamos alongar muito aqui, mas questão de design de código, de Solid, para produzir um código testável. Não adianta a gente falar de testes automatizados se a gente não fala de código testável. Existem códigos que a gente não consegue implantar códigos, testes automatizados, testes de unidade, testes de integração. Às vezes a gente tem que refatorar o código primeiro. Então é muito interessante essa cultura nascer desde o início.
desde o primeiro momento, desde o dia 1. A gente fala muito do dia 1, né, Mari? E daí o seguinte, galera, a gente vai trazer um bate-papo assim, de como que seria na prática. Nós gostaríamos de mais tempo para poder conversar, botar até a mão na massa com vocês, mas vai ficar para uma parte 2, né? Vamos fazer uma trilogia, quem sabe. E foco em qualidade, testes automatizados, mas e como que a gente aplicaria toda essa conversa que a gente teve em um contexto real? Pensando num viés mais prático disso tudo que a gente acabou de falar agora, a gente pensou em trazer para vocês um exemplo de desenvolvimento de um jogo de xadrez online. Claro, a gente não vai de fato implementar isso, mas uma abordagem mais teórica a respeito de como seria um projeto no qual a gente aplicaria nossos conhecimentos de qualidade nesse contexto. Como é que eu passo o slide? É difícil, eu juro. Aqui? Aqui a gente dividiu em sprints. A gente sabe que é bastante coisa para cada sprint, mas digamos que seja isso aí, tá? Sprint 0, definições iniciais e início do projeto, ou seja, onde a gente vai definir que tipo de tecnologia, que tipo de arquitetura a gente vai usar no nosso projeto. Sprint 1, construção da API, que vai mandar os dados para a tela. Sprint 2, entrega de um tabuleiro de xadrez onde o usuário possa jogar contra um computador, ou seja, contra uma inteligência artificial sem ter contato com outro jogador. Sprint 3, entrega do jogo online, no qual um jogador ou mais vai poder jogar contra outro, né? Sprint 4, entrega de um chat por onde os jogadores vão poder se comunicar. Reparem que a partir da Sprint 2, o usuário já tem algo para dar um feedback, para usar. Ou seja, é uma entrega incremental na qual cada sprint vai tendo uma funcionalidade nova, o usuário já pode ir se ambientando com o sistema, de repente pedir para o desenvolvedor ou desenvolvedora melhorar alguma coisa, dar ideias, entre outras coisas, né? Mas eu espero que vocês tenham guardado aquilo que o Lucas falou a respeito de dia 1, de qualidade e tal. Em qual momento a gente pensaria em aplicar a parte de qualidade? De preferência, a partir da sprint 0. Por quê? A parte de qualidade não é simplesmente pegar e fazer uma automação ou contratar um QA e está tudo certo. A questão é muito mais da equipe. Esse conceito de qualidade precisa estar na equipe, tendo em vista que precisa fazer um código que seja testável, que nem o colega Lucas falou, que seja desacoplado, entre outras características, né? Então, é algo que precisa estar no desenvolvedor, precisa estar na PO, na pessoa de negócio, em toda a equipe, ter essa noção para conseguir realmente implantar no projeto. Tá? E como poderíamos garantir a qualidade em cada entrega? Como vocês viram, a cada entrega é incremental. Então, toda entrega vai ter uma coisa nova no nosso sistema para que o usuário consiga interagir. Mas como garantir que cada uma dessas entregas tenha qualidade? Cada entrega, digamos, Sprint 1 teria uma carga de testes, Sprint 2 teria mais uma carga de testes, e assim por diante. E com o passar do tempo, por exemplo, lá na Sprint 10, teria um total de 100 testes regressivos. Isso para um QA, digamos que a nossa equipe só tivesse um QA, seria bastante coisa. E, claro, seria suscetível à falha humana, entre outros detalhes. Como a gente falou também da cultura de qualidade desde o primeiro dia, pensando nisso, vem a parte de focar em automação de teste. Por quê? Todo esse tempo que o QA teria para fazer um regressivo de 100, 200 testes manuais, um teste automatizado faria muito rápido. E eu não digo só o teste automatizado relativo ao front, ali, ao ponta a ponta, como também testes unitários, testes de integração. Isso tudo a gente vai ver no próximo slide. Aqui. Ai, foi errado. Ok. Próximo. É, o próximo do próximo. Inverteu essas duas. Enfim. Aqui, a imagem que muitos de vocês já conhecem, que é a pirâmide de teste, né?
Na base dele tem os testes unitários. Aplicando no nosso contexto, do nosso software de xadrez, seria um teste, por exemplo, para validar os métodos que a gente tem. Ou seja, será que aquele peão realmente só anda para frente e come para o lado? Será que a minha torre está se movimentando em linha reta, não está fazendo uma diagonal? Será que meu cavalo só está andando em L? Esses todos seriam exemplos de testes unitários que ficam na base da nossa pirâmide. Como vocês podem ver, ele é muito mais rápido, né, conforme aquela setinha ali, e tem o custo mais baixo, porque eles são feitos em tempo ali de desenvolvimento e garantem que nossos métodos se comportem da forma que a gente estava esperando que eles se comportem, né? E eles também têm em muito mais quantidade, justamente por conta disso. No meio, temos os testes de integração, que vão verificar se, ok, carregou as peças pretas, mas será que as peças brancas e o tabuleiro está carregando junto? Está conseguindo se conectar? Será que as peças estão se movimentando dentro de cada quadradinho? Isso aqui faz o teste de integração, ele fica mais ali no meio da pirâmide, mas no topo da pirâmide, que daí ficariam os testes ponta a ponta, que são testes mais custosos, que são testes mais demorados de fazer e que são mais difíceis de ter uma manutenabilidade, né? O teste automatizado, ponta a ponta, ele é um desenvolvimento como qualquer outro, por mais que muitas vezes ele fique fora do projeto, ainda é uma automação, ainda é algo que precisa seguir boas regras e boas práticas e precisa ser priorizado para ver o que, de fato, tu vai realmente querer automatizar no teu sistema. Porque, digamos que o sistema pode ter muitos fluxos. Fluxo feliz, fluxo triste, o que acontece em tal mensagem de erro. Então, é um teste que precisa ser pensado com mais carinho. Quer complementar alguma coisa? Uma prática que eu gosto para os testes ponta a ponta, né, o bem de cima ali na pirâmide, eu gosto sempre de questionar, eu gosto de sugerir, né, questionar 2 vezes se a gente precisa daquele teste. Porque como ele é custoso, como ele é lento, é legal a gente escolher com bastante parcimônia, né? Inclusive, como vocês podem ver, testes unitários e testes de integração, eles aparecem em muito maior quantidade do que testes ponta a ponta de fato, por mais que eles também sejam importantes, é algo a se pensar, né? Mais alguém? Não. Agora, esse slide aqui, tá? E não é só isso, porque tem todos aqueles tipos de teste, mas também tem testes de carga, testes de API, testes de segurança, entre muitos outros. E, claro, testes manuais que nem o teste automatizado vai excluir. A importância de um bom teste manual antes de começar a automatizar, para ver se, de fato, aquilo ali que a gente está fazendo, se o fluxo está correto, se vai estar de acordo com o que o usuário final espera, entre outros detalhes, né? Beleza. Então, como nós conversamos, né, o software está mudando a todo momento. E ele é um organismo vivo, e essa mudança a todo momento é muito bom. A gente está entregando valor, a gente está agregando valor, a gente está conseguindo incrementar, a gente está conseguindo trazer features novas. Então, com essa questão da cultura técnica ágil, da cultura ágil de entregas frequentes, iterativas, incrementais, novas features entram. Existem entrada de correções, obviamente, né? Por mais que a gente tenha uma cobertura de testes rica, com uma cobertura totalmente alta, aderente, ainda assim teremos alguns testes, teremos alguns erros. Então, também estamos corrigindo a todo momento. E como garantir que a cada entrega, todas as demais funcionalidades elas continuam funcionando ainda, conforme o esperado? Porque em algum momento nós implementamos, fizemos testes manuais também, e eles estavam funcionando. Mas agora a gente está na sprint 12, da 11 para trás. Está funcionando ainda? Testes automatizados e economia de tempo a longo prazo. O teste automatizado não é algo... O teste automatizado não é algo que é desenvolvido da noite para o dia. Por mais que seja algo muito legal de se ter na tua aplicação,
especialmente os testes ponta a ponta, eles não são desenvolvidos da noite para o dia. Eles precisam ser priorizados, eles precisam ser organizados para que seja possível fazer um desenvolvimento fluido deles, né? E eles são uma economia de tempo a longo prazo. Por quê? Digamos que na primeira sprint já não tenha tanta coisa assim para automatizar, mas lá na sprint 10, que nem a gente deu o exemplo ali anteriormente, vão ter muito mais testes para serem refeitos para garantir que aquilo que já foi desenvolvido realmente ainda está funcionando. Então, é por isso que é mais uma economia de tempo a longo prazo, é um investimento naquilo que tu está entregando. Ah, mas pode ser que aconteçam ainda assim erros e bugs em produção, só que essa cobertura vai garantir que vocês consigam captar esses erros dentro de casa, evitando que eles cheguem no cliente, fazendo com que ele se sinta mais seguro em usar a tua aplicação. Essa parte de investimento, a gente até colocou em negrito, porque nós estamos implementando, entregando software, entregando features novas, agregando valor, e nós estamos codificando testes para garantir as entregas, garantir as features. Então, digamos que a gente está lá na frente, lá na sprint 15, o teste que ele foi automatizado lá anteriormente, ele continua rodando, ele continua verificando consistência, dando tranquilidade para evoluir no sistema, porque eu, como desenvolvedor, eu vou aplicar as alterações ou novas entradas de código, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que tem uma cobertura de testes ali, dando garantia que o que eu estou escrevendo está ok, está bacana. Porque agora, nos próximos slides, a gente vai ver como que a gente faz para trazer esses testes automatizados para configurações DevOps, para a cultura DevOps, para impulsionar essa garantia de consistência. Mas e se a confederação de xadrez decide mudar o movimento de uma peça? Se, de repente, o cavalo só anda para frente ou a torre, de repente, se movimenta na diagonal? E se novas peças surgirem? Claro, esses cenários também precisariam de uma refatoração geral do sistema, até porque seria, né, uma grande mudança no tabuleiro de xadrez. Mas esses testes automatizados que já foram desenvolvidos antes, eles também precisam ser revisitados para ver se aquilo ali confere com a mudança e com tudo que já foi arquitetado anteriormente, para ver se, de repente, eu mudei o movimento da torre, será que o restante das peças realmente funciona conforme esperado? Será que não acabou mudando alguma outra coisa? Então, por isso, é importante revisitar os testes automatizados, bem como, eventualmente, precisa revisitar a tua aplicação no geral para ver se está dentro das boas práticas, se, de repente, dá para refatorar alguma coisa. Beleza. E como práticas, configurações e cultura DevOps podem ajudar nessa cultura, nessa implementação de testes automatizados? Obrigado. Daí tem a questão do DevOps, né, galera? Que é o casamento do desenvolvimento e de operações. É a homogeneidade entre essas duas. Aderência à cultura ágil. Nós temos esteira de entregas, porque a gente conversou sobre testes de unidade, conversamos sobre testes de integração, e onde que nós conseguimos configurá-los para a cada entrega a gente garantir a consistência, garantir a qualidade do software. Então, a gente faz a implementação de esteiras de entregas, as pipelines, onde, por exemplo, a cada entrega, a minha esteira vai rodar. Se algum teste falhar, naquele momento, a pipeline, a esteira, já vai cancelar a nova entrada do software em produção. Ou seja, a gente pegou dentro de casa algo que seria pego por milhares de usuários no mar aberto, né? Então, daqui a pouco a gente perde até credibilidade. Como a Mari citou ali, eu vou usar um aplicativo que não funciona? Eu não vou usar um aplicativo que não funciona.
E até seguindo um exemplo mais sério, de repente, um aplicativo de banco, ou um aplicativo que lida com dados mais sensíveis. Né? Exatamente. Mas o lance todo também do DevOps é a cultura que ele traz, de responsabilidade compartilhada, de engajamento de toda a equipe. É um assunto que eu gosto bastante, eu gosto, inclusive, de levar para as equipes que eu trabalho, disseminar a cultura de DevOps, o famoso DevOps compartilhado, DevOps distribuído. Então, é algo que eu gosto sempre de estar conversando e mostrar o poder que ele tem para nos ajudar, se bem configurado, bem discutido, pensado desde o primeiro momento, configuração de pipelines. A gente falou de configuração de pipelines para produção, mas, obviamente, a gente tem para todos os nossos ambientes. Então, essa automação ela joga a nosso favor. Aqui nós trouxemos rapidamente uma pipeline de integração, onde a gente traz ali conceitos de entrega e integração contínua. E a grande questão é que testes automatizados eles são executados a cada entrega. Eu estou entregando num ambiente e essa entrega está rodando todos os testes que a gente implementou lá na Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. Então, percebam o investimento que é. A gente escreveu lá durante uma sprint, a sprint que nós entregaríamos no dia 16 de novembro, a gente vai entregar 18 de novembro. Então, é um pouco mais assim, de tempo que a gente tem, mas a gente está garantindo consistência a cada entrega, lá na frente. Então, realmente é um investimento. A produção aqui já no ponto já falou que o tempo esgotou, então a gente vai dar uma passada rápida. Bom, a gente está na conclusão, né? Então fechou direitinho. Questão da conclusão, tá, galera? Eu acredito até que seja o slide mais importante da nossa apresentação, que a gente queria trazer para vocês a questão de pipelines, de configuração, de testes automatizados, pirâmide de testes. Vamos tomar um café, vamos conversar, a gente pode trocar ideia, a gente vai trocar figurinhas, mas o técnico a gente faz, mas o que interessa realmente é a cultura. Então, para finalizar, a gente traz ali a frase que indivíduos e interações, muito mais que processos e ferramentas. Acho que tinha um outro slide. Aqui. Quer falar alguma coisa, Mari? Esse é o nosso slide final, fazendo alusão ao Outubro Rosa. E é isso, entre em contato com a gente para falar mais sobre qualidade e pense com carinho nesse assunto. É isso aí. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Quem estiver saindo da sala, por favor, deixar um feedback lá na saída. Obrigada.